Muito bem, vamos registrar algumas participações aqui no 3201-7720. Jean Lopes, o telespectador, o ouvinte, o internauta diz o seguinte: o Jean Lopes, ele acaba puxando muito para o capitão, faz um eufemismo absurdo para os crimes do governo, e qualquer um que vai contra o governo é errado por viés ideológico. Ele diz o seguinte: dar palco para ele é continuar a alimentar os grupos com mais ódio e negacionismo. Deixa eu te falar uma coisa, Afonso. Ninguém será censurado no nosso programa, no nosso estado, no Jornal Brasil Central. Então, não adianta. Nem gente da esquerda, nem gente da direita, nem conservador. Isso não vai acontecer em hipótese nenhuma. Nós temos que aprender a conviver com o contraditório. Você ouve e tira a sua própria conclusão, porque nós estamos chamando você de inteligente e você tem a oportunidade de se manifestar. Jean? Não, é isso que você acabou de falar. Eu manifesto aqui a minha opinião, meu pensamento. Eu não sou ligado a político algum. Eu desafio qualquer pessoa a encontrar uma única foto minha, um único áudio meu ao lado de um político, ao lado de mostrando que eu seja participante de algum movimento social, político, de algum partido político. Isso não existe. Eu sou um jornalista e eu percebo o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é uma junção de vários segmentos da sociedade, aquilo que a gente chama de sistema, que está doido para voltar ao poder, para corromper o Brasil, para roubar o Brasil, para sugar as tetas estatais, para oprimir o povo brasileiro, para impor a miséria e a pobreza no Brasil, como ocorreram nas últimas 2 ou 3 décadas, pelo menos. Então eu estou aqui para combater esse mal. Eu não sou ligado a nenhum político, nem a capitão, nem a coronel, nem a general, nem a soldado raso, a ninguém. Eu apenas sou um homem livre e que tenho a autonomia de pensar e exprimir o que eu penso de forma independente. Mais participações. Rafael, apoio totalmente as manifestações, com todo respeito ao doutor Fernando Krebs. Respeito as opiniões dele, mas muita gente da sociedade não concorda com o posicionamento dele. O Paulo Sérgio Elias, do Jardim América, promotor. Na democracia assim mesmo, né? Só nos cemitérios que há unanimidade, porque lá está todo mundo morto, ninguém pode discordar, né? É bom que discordem, não é? Eu sempre fui favorável a toda e qualquer manifestação, seja ela política ou não é? Respeito às manifestações, acho que todos têm o direito de se manifestar, só que há formas e modos de se manifestar. Assim como a gente não defende que se deprede algum bem público ou particular uma manifestação, se nós estamos em meio de uma pandemia, que se faça uma manifestação através de carreata ou coisa que o valha, mas não através de aglomeração de pessoas, não é? Em São Paulo e em todo o Brasil, e acredito que quase todo mundo, não é? Mesmo estando em público, a pessoa deve portar máscara, né? E se aglomerar, então, com muito mais razão, né? Então, essa é a nossa preocupação, né? As pessoas têm todo o direito de criticar instituições, poderes, né? Ainda que se excedam, né? Mas tem que tomar esse cuidado, que é um cuidado com o próximo, é um cuidado com o outro, né? Assim como no Dia das Mães, agora a gente corre o risco de, dada a aproximação das pessoas, acabar tendo um aumento nos casos de Covid, né? Então esses cuidados têm que ser tomados, não apenas em relação a festas particulares, mas também em manifestações públicas. Muito bem, a Nália diz o seguinte: sou ouvinte, preciso saber que data o idoso de 65 anos vai tomar a segunda dose da vacina e qual local, em Goiânia, Goiás, enfim, já chegou essa idade, né? Goiânia, Aparecida de Goiânia, eu conheço pessoas com essa idade já tomaram a dose. Você pode verificar isso no site da Prefeitura de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, se cadastrar. Pois não, Jean? Na ficha que a pessoa é vacinada, se não me engano, já é marcado a data para ela retornar para a segunda dose. Exatamente, mas a gente pode procurar informação precisa para você, para te ajudar nessa prestação de serviço que a gente está fazendo. Mais participações. A pandemia é grave no Brasil e no mundo todo. Não adianta culpar só os governos. O mundo todo errou em razão de ser um vírus novo.
Concorda, Jean? Concordo. Era muita desinformação, as pessoas, aí é independente de viés ideológico ou político, bateram muita cabeça no início da pandemia, porque ninguém sabia exatamente do que se tratava. Né? A gente viu pensamentos voltados à direita, dizendo que o vírus não seria tão maléfico. A gente viu pensamentos da esquerda dizendo a mesma coisa. A gente viu o principal médico, pelo menos no debate público, o principal médico muito ligado à esquerda, um homem que já se assumiu de viés esquerdista, que é o Dr. Drauzio Varela, dizer claramente que aquilo era apenas um vírus sem importância, que no máximo que a pessoa ia ter era uma gripezinha. Por quê? Porque naquele momento ele acreditava nisso, ele não fez de maldade. Ele apenas ignorava, como a maioria das pessoas ignorou. O que ocorre é que depois que as coisas começaram a acontecer e que a esquerda e a oposição brasileira viram a oportunidade de combater o governo federal usando a pandemia como pretexto, colocaram que só o pessoal da direita, principalmente o presidente da República, é que foi irresponsável no início. Na verdade, ninguém foi responsável, as pessoas não sabiam do que se tratavam. Talvez apenas o Partido Comunista Chinês é que sabia exatamente o tamanho do mal que a Covid-19 iria impor ao mundo. Portanto, eu julgo que foi uma situação muito difícil e que muita gente errou, mas errou por desconhecimento e não por irresponsabilidade. Mais participações, Rafael, muito bom dia a todos. Fala aí pro Jean que eu vou montar um fã-clube onde ele vai ser o mito, Vilmar do Novo Horizonte. O novo mito, Jean Lopes? Não, de jeito nenhum. Não, por favor, não faça isso. Eu acho que quem tem que ter fã-clube são artistas, são cantores, são essas pessoas que nos derramam sensibilidade e arte. E eu também não gosto de apelido, principalmente apelido que já pertence a outra pessoa e muita gente usa de uma forma que eu não quero. Eu queria apenas a sua audiência aqui todos os dias e que você falasse para as outras pessoas que nós temos um jornal de forma plural, que tem pensamentos da direita e da esquerda, todos os dias aqui. Aí sim você estaria me prestando uma homenagem. 32017720, a gente fazendo o Jornal Brasil Central com você, esse é o nosso objetivo. E é impressionante o número de mensagens que chegam. Olha só, nosso sistema judiciário é pesado ao Estado, caro, oneroso, salários e regalias exacerbadas. E, por fim, contaminado por idealismo político. Promotor de Justiça Fernando Krebs. Olha, não é só o judiciário que tem problemas, né? Os outros poderes também, executivo, legislativo, tem cargos de confiança em excesso, tem privilégios em excesso. Né? Nós temos privilégios também na iniciativa privada, são os incentivos fiscais, né? Por que uma empresa tem que pagar menos tributo do que você, telespectador, né? Em alguns casos, até para estimular o desenvolvimento de determinadas regiões menos desenvolvidas do país, eles se justificam. Em outros não, é? Então, excessos e erros no país é o que não falta, né? Eu particularmente entendo que as instituições públicas devem ser espartanas. Uma vez eu fiz uma representação ao CNJ para que ele revisse o planejamento da construção do novo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde o gabinete do presidente tinha mais de 600 metros quadrados. O que me parece absolutamente desproporcional. Então, eu particularmente sou contra prédios públicos de luxo. Eles devem ser prédios funcionais, devem ser prédios que acomodem as pessoas, os seus servidores dignamente, mas sem luxo. Nós temos um Tribunal Regional Federal na 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que a fachada dele é toda ela em mármore branco. Então, realmente há excessos, como há excessos de servidores na Assembleia Legislativa, dos estados, nas câmaras municipais, do Congresso Nacional. Enfim, há muito que se fazer no Brasil, há muito que se reformar, há muito que se enxugar. Mas há excessos também no trato com empresas privadas que recebem incentivos fiscais em grande quantidade, são bilhões e bilhões de reais, como a Ford, que ficou no Brasil durante um século e depois foi embora e deixou aí o desemprego e o desalento, para, sobretudo, as regiões onde ela tinha fábricas.
Não, Rafael, eu pedi a palavra, não foi para debater nesse momento com o Dr. Fernando Krebs, não. A nossa... é para responder aquela telespectadora que mandou mensagem sobre a segunda dose da vacina. Exatamente. Então, e a nossa jornalista, que faz parte da nossa redação, a Núbia Lobo, grande jornalista, aliás, faz um trabalho excepcional, mandou a mensagem aqui dizendo o seguinte, que segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela vai a qualquer posto de vacinação a partir do dia que está no cartão de vacinação para a segunda dose. Então, ela vai olhar lá no cartão, vai estar a data, e a partir dessa data ela pode procurar qualquer posto de vacinação. Então eu agradeço a nossa jornalista Núbia Lobo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre a possibilidade de quebra de patente, né, para todos os países terem acesso aí à vacinação, à produção dessas vacinas, daqui a pouquinho. Mas antes eu registro mais participações. Boa tarde, Rafael, parabéns para todos vocês. A pandemia é grave no mundo inteiro. Na verdade, ela parou o planeta. É a Silvana, muito obrigado a Silvana que nos acompanha sempre. Bom dia, meu nome é Antônio Celso, do Parque Amazônia, em Goiânia. Parabéns ao Jean Lopes, sou fã do Jean. Suas opiniões são muito sensatas, você é correto. Concordo com você 100%. Manda um abraço pro seu fã-clube aí, Jean. Um abraço a todas essas manifestações, a todos esses que nos mandam essas manifestações de carinho e também aqueles que criticam, que estão de desacordo com o que eu penso. O importante é que a gente tenha um debate independente, em que cada um expresse seu pensamento, e mesmo aquele que discorda de mim, eu mando um abraço muito carinhoso. Mais pessoas aqui manifestando carinho. A Marilda Lima, adoro esse programa. Parabéns aos organizadores, parabéns para todas as pessoas de bem desse país, né? Um obrigadíssimo pelo carinho, isso nos motiva a cada dia. Não, então eu não vou perder o gancho, né? Eu vou fazer aqui um elogio a duas pessoas que são os organizadores deste jornal, são os idealizadores desse jornal, que é o presidente da ABC, o Reginaldo Júnior, e esse jornalista excepcional, que é o Rafael Vasconcelos, eles que juntos pensaram no formato desse jornal, e se esse jornal está no ar hoje, levando informação, opinião, notícia ao povo goiano, é graças a esses dois. Agradeço e divide isso aí com a equipe toda, né? Porque para fazer um jornal desse a gente precisa de tantos técnicos brilhantes, jornalistas, produtores, enfim, a equipe é muito boa, estamos fazendo história, todos juntos, com toda certeza. Vamos lá então, vamos falar sobre a possibilidade de quebra de patentes. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, qual a sua opinião? O senhor é a favor ou contra? Eu sou plenamente a favor pela excepcionalidade do momento, né? Inclusive os americanos já admitem quebrar a patente das vacinas contra o coronavírus desenvolvidas naquele país. Justamente os Estados Unidos, que é um dos países que mais tem patentes registradas e que mais as defende. Esta medida é a medida necessária para o momento de crise mundial que vivemos, que trava toda a economia no mundo inteiro, não é? E essa medida viria a calhar neste momento, ajudaria demais, sobretudo os países mais pobres, aqueles que têm maior dificuldade de adquirir vacinas, sobretudo ao preço de mercado. Jean Lopes, qual a sua opinião? A favor ou contra a quebra de patentes? Totalmente contra. Eu penso que se você fizer isso, você pode estar prejudicando que no futuro empresas invistam em novas tecnologias, em novos remédios, em novas vacinas. Outros males, por certo, virão nas próximas décadas. Eu espero que demore bastante, mas é correto pensar que um dia nós enfrentaremos situações semelhantes. E se você tira o incentivo, se você tira o retorno financeiro a grandes empresas, elas vão deixar de investir e quem vai sofrer com isso é o povo. Agora, por outro lado, eu acredito que os governos devem, de todos os países e do Brasil, que é o caso nosso, deve trabalhar e impor melhor qualidade do serviço, maior responsabilidade, preços justos, que não haja monopólio, é fundamental que não haja monopólio,
que não haja lobby em torno de um ou outro laboratório, como a gente viu ocorrer o ano passado aqui no Brasil. Então, aí sim, o Congresso, o governo federal, sei lá quem é o responsável por isso, deve impor todas essas condições aos laboratórios. Mas quebrar a patente, para mim, vai contra o próprio serviço de qualidade que o povo recebe, Rafael. Diante do que o Jean disse, promotor de justiça Fernando Krebs, o senhor continua com a mesma opinião e rebate o argumento do Jean? Não. Rebato pelo seguinte: por que a quebra ela é necessária agora? Porque nós temos países na África subsaariana, extremamente pobres, miseráveis, que praticamente não estão fazendo vacina, que não têm dinheiro para fazê-lo, e o mundo é uma aldeia global. Se nós permitirmos que esses países demorem muito na vacinação, eles vão desenvolver outras cepas desta doença, do coronavírus, que vão acabar, dada a globalização do mundo, se espalhando no mundo inteiro. Então é o tipo da situação que não adianta eu me salvar sozinho. Ou todo mundo se salva, ou não vai se salvar ninguém. Então é interessante, inclusive para os países ricos, que têm indústrias de ponta e que têm essas vacinas, quebrar a patente delas para possibilitar a estes países pobres, miseráveis, né, como a Etiópia, e só para citar um exemplo, né, tenham acesso a uma vacina a baixo custo. Isso é semelhante ao que o ex-ministro da Saúde, o Serra, fez em relação aos remédios genéricos. Se hoje nós podemos ter os remédios genéricos, é justamente por conta da quebra das patentes. E o remédio genérico, ele chega a ser muitíssimo mais barato do que um remédio de referência. O mesmo vale para a vacina. Não é uma política de quebra de todas as patentes, de tudo quanto é invento que existe. É de um momento excepcional. A gente espera que só se tenha uma outra pandemia desta daqui a 100 anos. Né? A gente não deseja ter uma outra coisa parecida no ano que vem ou daqui a 2, 3 anos. E por isso que a quebra da patente nesse momento ela é extremamente necessária para baratear o custo desta vacina para todos. Eu continuo discordando. Eu também sou solidário a esses países miseráveis da África, que sempre sofreram opressões de grandes nações. E aí é onde deve entrar a ONU, que em vez de ficar fazendo patetice, aquelas reuniões ali para situações que não têm importância nenhuma, deveria obrigar que, por exemplo, a China fosse responsável por fornecer vacina gratuita a todos esses países. Afinal de contas, esse mal que acomete a população mundial surgiu lá na China e já é conhecido que houve irresponsabilidade quando surgiu o vírus lá, que não houve controle, que o vírus saiu daquele país e atingiu os outros. É sabedor que a China é o único país, ou pelo menos entre os grandes países do mundo, é o único que está tendo aumento do PIB, que está crescendo, que a economia cresce, enquanto os outros países todos estão definhando porque o dinheiro desses países, ricos ou pobres, está sendo usado para combater a pandemia. A Espanha, que é um dos países mais ricos do mundo, teve o PIB negativo em 2020 de 11 ponto alguma coisa, que é uma coisa absurda. Né? Enquanto que a China, que está exportando respirador, está exportando máscara. Aliás, a China, quando surgiu o vírus, esse vírus da Covid-19, ela já tinha estocado lá milhões e milhões de máscaras, milhões e milhões de respiradores, prontinho para serem vendidos aos outros países e injetar muito dinheiro naquela nação. Então, que a China seja responsabilizada pela ONU e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, articule para que essas nações, aí sim eu estou de acordo com o Fernando Krebs, que esses países pobres, miseráveis, sejam protegidos pelos países ricos, pelos grandes países, principalmente a China, que impôs esse mal ao mundo. Mais participações, 3201-7720. Meu nome é Israel Amorim. Tem que quebrar toda a patente possível e imaginável na área da saúde para ficar mais barato o custo. Ficaria mais barato, Jean? Não, daqui a algum tempo nós não teríamos mais novos medicamentos. Quem é que vai investir em pesquisa, gastar milhões e milhões de dólares em pesquisa para conseguir
um novo medicamento, assim que esse medicamento fosse lançado ao mercado e essa empresa que investiu anos de estudo, anos de pesquisa, milhões e milhões de dólares em pesquisa, quando ela fosse ter o retorno financeiro dela, ela não teria, porque essa patente seria quebrada e todo mundo ia ganhar dinheiro em cima do trabalho dela. É um absurdo pensar nisso. Seria um caos para a humanidade. E não é só na questão do medicamento, não. É em outro ramo de atividade. A patente é a garantia para aquele que investe, que estuda, que pesquisa, receber retorno. Isso vale, por exemplo, na questão da arte. Né? Às vezes um compositor, um artista, um cantor fica aí 2, 3, 4, 5 anos compondo músicas, escrevendo letras, fazendo melodias, arranjos musicais. E quando ele lança as músicas, ele perde os direitos autorais sobre essas músicas e muita gente vai ganhar dinheiro em cima dele. É um absurdo pensar nisso, Rafael. Promotor de Justiça Fernando Krebs tem uma pergunta, uma provocação de um telespectador para você. Ele diz o seguinte: quer dizer que... Deixa eu pegar a mensagem aqui certinha. Vamos lá, então. É o Manuel. Quer dizer que se o Brasil viver uma situação de extrema pobreza, né, tem que diminuir o salário do judiciário, diminuir o salário das pessoas para repartir o pão? Ou promotor de justiça Fernando Krebs? Manuel. A gente promove justiça repartindo o pão, mas dos ricos, não da classe média. Né? Isso no mundo inteiro. Né? Quem que é rico, então, promotor? De trabalho, não são eles que detêm as grandes fortunas do Brasil e do mundo. Eu sou favorável à cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Né? Inclusive, o presidente americano, Joe Biden, ele quer tributar mais os grandes milionários americanos para impulsionar a economia americana. Mas nós temos que cobrar de quem tem, não de quem não tem ou não de quem vive condignamente. O meu salário, ele não é roubado, não é furtado, não é apropriado, não é produto de sonegação fiscal, não é nem de lavagem de dinheiro. Eu acho que ele é condizente à minha função, não é? Eu estudei muito, fiz um concurso extremamente difícil, passei a vida inteira estudando e trabalhando em prol do interesse público. Tem uma série de limitações, inclusive a nossa participação aqui, ela não é remunerada, ela é gratuita, ela é a título de colaboração, né? Porque nós temos uma série de vedações, não podemos quase nada e, portanto, deve haver uma contrapartida que leve em consideração essa situação. Eu sou favorável que todos ganhem bem. Não é? Eu sou favorável, não é, à distribuição da riqueza mesmo. Eu não quero distribuir a miséria, a pobreza, a infelicidade e a morte. Tá respondido. 32017720. Mais participações. Na minha opinião, a patente deve ser quebrada só para vacinas de combate à pandemia. O Antônio Celso, do Parque Amazônia. Mais participações. Excelente a colocação do Jean. Responsabilizar corruptos. Muito fácil pedir gratuidade em tudo. Mas é a iniciativa privada que move a economia. O Estado só consome dinheiro do povo, não produz dinheiro. Taxação de grandes fortunas é ridícula. É como se fosse expiação do pecado de ser rico. Se assim for, todo funcionário público deveria ceder parte de sua renda ao povo, distribuir a sua riqueza. Jean. Não, sobre essa questão da taxação em grandes fortunas, é um pensamento muito voltado à ideologia que eles chamam hoje de progressista, que eu prefiro chamar de esquerdista ou socialista, e que já se mostrou ineficaz, aliás, até prejudicial às nações que aplicaram esse tipo de taxação. Em alguns países da Europa, houve uma fuga em massa dos grandes empresários, das grandes marcas, dos grandes artistas. A Inglaterra é um caso, a França é outro. As pessoas saem de lá e vão para outros países exatamente para não terem taxações absurdas. E isso acontece o quê? O empobrecimento daquela nação. A economia da nação cai, o emprego cai, né? O próprio desenvolvimento da nação cai. Nos Estados Unidos, que são um país sui generis, porque lá existem legislações diferentes para cada estado,
E, por exemplo, a Califórnia, que é o estado em que é dominado pelo pensamento de esquerda, é dominado pelo Partido Democrata, e democrata lá quer dizer esquerda, é onde se cobram os impostos mais caros daquele país. E há uma fuga gigantesca do povo que produz, dos comerciantes, dos empresários, para outros estados, como Texas, por exemplo, prejudicando o estado. Então, eu não acredito nisso, eu acho que tem que ter justiça, sim. Eu penso que aquele que é mais pobre e tem pouca possibilidade de contribuir, deve contribuir menos, mas taxar grande fortuna é empobrecer o país. Muito bem, mais 2 participações para a gente chamar um intervalo. Meu nome... Pois não, promotor. Eu queria responder ao telespectador, não é? É preciso combater essa ideia de que servidor público não faz nada, servidor público é preguiçoso, não trabalha, não produz, só toma dinheiro do Estado. E que só a iniciativa privada é uma maravilha, um espetáculo, é fantástica, é extraordinária, né? É graças ao SUS que a pandemia no Brasil não é pior do que em outros lugares, né? Inclusive na Índia, por exemplo, né? Onde hoje a situação lá está mais grave do que no Brasil. Não é? Nós temos educação pública para os filhos dos pobres, para quem não tem dinheiro para pagar por uma educação privada. E a maior parte do brasileiro não tem dinheiro para pagar por uma educação privada. Nós temos as polícias, que são pagas também com dinheiro público. Ou será que o telespectador quer voltar ao Velho Oeste, onde cada um põe uma arma na cintura e se defende sozinho? Nós temos a justiça, que evita que as pessoas se matem, né, pelos seus direitos. Quer dizer, há uma série de serviços públicos, né, que prestam relevante serviço social e que precisam existir, existem em todos os países do mundo civilizado, né, e que são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Agora, nós temos também muitos empresários que sonegam tributos, que sonegam impostos, que vendem péssimos produtos e serviços. Vamos pegar a telefonia, né? O problema da internet, né, que é péssima no Brasil. Isso é fruto de empresa privada, não é de empresa pública. Tem empresa privada boa e tem empresa privada ruim. Tem empresa pública boa e tem empresa pública ruim, não é? O Banco do Brasil é um exemplo de empresa pública boa, não é? E que presta um serviço muito importante, inclusive, para a agricultura, o agronegócio brasileiro, que hoje tem bombado, muito em razão do financiamento público subsidiado do Banco do Brasil. Portanto, essa dicotomia do público e do privado, ela precisa acabar. O privado é endeusado e o público é satanizado, né? E com relação à questão dos tributos, os países mais ricos do mundo, né, os de melhores qualidade de vida, vamos pegar o caso dos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, são países que têm uma alta carga tributária sobre as pessoas mais ricas, né? E lá na Califórnia, se isso não está funcionando, então eu não sei por que a Califórnia é a região, o estado mais rico dos Estados Unidos, não é? Impostos proporcionais ao que a pessoa pode pagar não assustam nenhuma pessoa civilizada, nenhum país civilizado do mundo. Okay. E outro detalhe, os funcionários públicos pagam imposto de renda na fonte, diferentemente de muita gente da iniciativa privada e de muitos empresários. E o funcionário público não tem como sonegar ainda que ele queira. Ok. Rapidamente, 30 segundos, Jean, para a gente chamar a Michele. Essa questão de imposto é uma das pautas mais importantes para o pensamento da esquerda mundial, porque imposto significa o quê? Estado grande e significa opressão do povo, né? Quanto mais você coloca imposto, mais o povo fica suprimido, fica oprimido. Portanto, a gente pode depois, com mais tempo, eu e o doutor Fernando Krebs, voltar a esse debate, mas eu acredito no país que os impostos, quanto menos impostos, maior evolução, maior desenvolvimento esse país tem. Muito bem, Michele Buzon, é com você. Tá certo, Rafael.